Com certeza você já sentiu dificuldade para estudar, mas fique tranquilo, porque eu tenho certeza que quase todo mundo também, inclusive eu, nesse ano. E a gente fica frustrado, parece que não está saindo do lugar, fica tentando e tentando estudar e não consegue. Parece que absolutamente qualquer coisa é mais interessante do que o estudo. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar um truque, uma dica que você pode utilizar e que vai te fazer conseguir estudar todos os dias com facilidade. Mas não vai ser uma coisa simples e rápida, faz parte de um processo. Mas com o tempo e aplicando essas estratégias que eu vou falar aqui, você vai conseguir. A verdade é que o segredo para estudar todos os dias, preste muita atenção no que eu vou falar agora, você precisa aprender a gostar. E não necessariamente gostar de estudar em si, mas aprender a gostar de alguma coisa que esteja atrelada a esse hábito. Ah, Guilherme, mas tem como passar em provas, passar em concurso público, vestibular, sem gostar de estudar? Tem, isso é verdade, isso é um fato. É muito possível você passar nas coisas sem conseguir gostar de estudar. Só que esse não é o caminho mais fácil e mais sustentável. O caminho verdadeiramente sustentável e que você consegue se superar cada vez mais e mais é criar uma relação com o estudo. Uma relação um pouco menos desgastante e quando você aprende a gostar de alguma coisa, nesse ato, você começa a evoluir naturalmente. Como se fosse um jogo, uma conquista. E você não precisa amar estudar, mas é necessário encontrar uma forma de deixar aquilo menos sofrido. Então eu vou começar as dicas que eu quero passar aqui dizendo como você pode começar uma relação positiva com o estudo. Ao invés de você simplesmente tentar começar a estudar na força bruta, na obrigação, o segredo está em associar aquilo com algumas coisas positivas. Por exemplo, se você gosta de jogos, se você gosta de desafios, tente transformar o hábito em um jogo, em um desafio. Quantas questões você consegue acertar de 20 questões que você se programou para responder? Se você se enxerga, por exemplo, como uma pessoa produtiva, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, veja o estudo como uma forma de evoluir na sua autopercepção e ter disciplina nas outras áreas da vida e ser uma pessoa realmente estudiosa. Se você quer uma carreira estável, por exemplo, quer crescer na vida, conecte o objetivo do seu estudo, tenha um porquê muito óbvio para estar estudando daquele tanto, para começar a fazer aquela tarefa. Então essas três coisas que eu falei são três exemplos simples que a gente pode utilizar para tentar construir essa relação positiva. Inclusive pensando na sua independência financeira, no seu crescimento profissional e muitas outras coisas que o estudo pode ajudar. E se você for estudante de medicina, eu recomendo muito que conheça o nosso curso Ciclo Básico Descomplicado. Na verdade, mais do que um curso, ele é uma plataforma com mais de 7.000 questões comentadas sobre todos os temas dos 2 primeiros anos da faculdade de medicina e mais de 300 resumos. A nossa plataforma te ensina exatamente o que você precisa de fato aprender para construir uma base e ser um bom médico lá na frente, criando essa conexão positiva que eu falei antes. Tanto para que você seja um bom profissional, como também para que passe em provas e concursos antes mesmo de se formar, como eu fiz. Clica aqui no link do primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo que está aqui embaixo para poder conhecer esse produto incrível. Agora que você já entendeu o raciocínio desse truque para começar a estudar bem, eu vou falar uma sequência de passos que são estratégias que você pode utilizar para gostar. Não necessariamente de estudar, mas do ato, do hábito. Então vou começar a falar sobre isso. Primeira coisa, você pode simplesmente gostar de cumprir a tarefa, como se fosse um checklist da sua rotina. Gostar de cumprir com o estudo. Antes de realmente gostar de estudar, você pode simplesmente gostar da sensação de que, cara, eu já estudei 30 minutos hoje. Eu já estudei 1 horinha hoje. Eu plantei para o meu futuro Guilherme colher. E começar com pequenos desafios te ajudam nisso. Por exemplo, revisar 10 questões antes do almoço. Ou usar uma lista de tarefas com coisas que você tem para fazer no dia e sair marcando. Ou criar uma rotina visual de progresso, criar um planner, ou preencher numa tabela que gera um gráficozinho e vai vendo aquilo evoluindo. Um habit tracker, né? Uma coisa que rastreia os seus hábitos. Isso começa a ativar o sistema de recompensa do cérebro e faz com que a simples ação de estudar gere uma sensação positiva de dever cumprido. E tem sim como começar essa relação simplesmente pelo gosto de cumprir com essa tarefa. Mas definitivamente essa não é a forma mais forte e mais poderosa de se fazer isso. O segundo ponto é gostar do hábito de estudar. Então, antes de você gostar do conteúdo, gostar de estudar aquilo, gostar do hábito de estudar também é uma outra estratégia que dá para começar esse relacionamento com os estudos. E não só o hábito, mas também o que ele representa para você.
o aprendizado, você como uma pessoa mais inteligente, você começa a se identificar com um novo eu, um eu estudioso. E essa já é uma estratégia um pouquinho mais forte do que gostar de simplesmente cumprir a tarefa. E você pode transformar isso numa rotina prazerosa, numa rotina legal, de forma que você tenha o seu espaçozinho de estudo, você simplesmente sente aqui, comece a estudar no mesmo local, na mesma hora, e aquilo vai começando a criar uma associação no seu cérebro com esse hábito. Ainda mais se você desenvolver um tipo de ritual, tipo, tomar um café antes de começar a estudar, ou fazer uma meditação antes, organizar o seu ambiente de estudo, e evitar que aquilo seja um fardo gigantesco. Usar a técnica Pomodoro pode ser um começo para se treinar sobre foco, mas eu vou falar um pouco disso mais na frente. A ideia aqui desse segundo passo é não ver o estudo mais como simples tarefa, mas sim começar a ver o estudo como uma coisa natural do seu dia, realmente transformando aquilo numa coisa que você está acostumado a fazer. Usar um timer de 45 minutos a 1 hora é uma coisa muito boa para otimizar esse estado de flow, esse estado de concentração que nada ao seu redor importa, onde você está extremamente focado na tarefa. E como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, é importante que vocês percebam que o nosso cérebro leva cerca de 28 minutos para entrar nesse estágio de concentração profunda. Então, se você simplesmente usa o método Pomodoro, com 25 minutos, você vai demorar muito para conseguir fazer aquilo ficar efetivo, para que aquilo fique bom de fato. O método Pomodoro, ele tem a sua utilidade. Ele serve para que você comece a treinar seu foco. Inclusive, dá para começar com sessões ainda mais curtas do que os 25 minutos, apenas 5 ou 10 minutos, mas não acredite que você vai de fato ficar imerso na tarefa. Só que, como eu falei, esse segundo passo é simplesmente sobre a construção do hábito, o desenvolvimento da disciplina e também começando a gostar do processo. É por isso que muita gente usa o método Pomodoro de 25 minutos, mas aquilo pode destruir o seu foco, quebrar bem no meio na hora que você está realmente pegando o ritmo, realmente se aprofundando na tarefa. Então o método Pomodoro não é a melhor forma para você manter o seu foco em tarefas que exigem muita concentração. Use ele para começar e depois mude para um Pomodoro modificado com mais tempo. Até porque quando você estiver começando a treinar seu foco, vai levar meia hora para que você realmente fique imerso na tarefa. Aquilo vai reduzindo com o tempo, depois para 20 minutos, depois para 15, depois para 5. Então aquilo vai diminuindo e você vai conseguindo engatar na tarefa cada vez mais rápido. Por fim, o terceiro passo e o último nível, e nem todo mundo consegue, de fato, entrar nesse poder, desenvolver uma curiosidade genuína. Pois é, não tem nada mais poderoso do que você realmente gostar do que está fazendo. E é bem possível que se você fez as outras etapas, se forçou um pouco nelas, você comece a gostar do assunto. Inclusive, Leonardo da Vinci falava isso. Ele dizia que você não poderia falar que não gostava de alguma coisa, porque provavelmente você só não tinha estudado o suficiente. Então, para o Leonardo da Vinci, se você estudasse muito alguma coisa, você com certeza em determinado momento iria reconhecer que aquilo é interessante, é importante. Eu não sei se isso é válido aí para as matemáticas da vida, aquelas álgebras, aquelas coisas. Eu, pessoalmente, até que gostava na época do ensino médio, mas tem umas disciplinas aí meio chatas, né? Mas, se o da Vinci falou, quem sou eu aí para mudar o que ele falou? Então, como ativar esse último nível, o nível da curiosidade genuína, da vontade de aprender? Aquele nível em que simplesmente fazer a tarefa não é mais desgastante. Você simplesmente gosta de estudar, você gosta de aprender aquelas coisas. E no começo desse ano, foi isso que começou a me ajudar. Eu tive dificuldade nas provas no final do ano passado, adoeci também no meio delas, e estava revendo alguns pontos nas provas que eu estava estudando, vendo, até que eu encontrei algumas coisas. Eu tinha estudado no ano passado, mas eu não sabia de fato, assim, com a profundidade que eu preciso saber na minha cabeça. E aí eu comecei a achar muito interessante estudar os assuntos que eu tinha errado nas provas do ano passado. Eu comecei a perceber que eu estava voltando a gostar desse ato de estudar. Simplesmente porque eu insisti um pouco e comecei a perceber. Cara, e não é que essa parte aqui é bem interessante? Então, quando você consegue ter essa percepção após um pouco de insistência e também com algumas outras estratégias do tipo relacionar o que você estuda com a vida real,
colocar aquilo em prática faz muita diferença. Buscar conteúdos por fora, vídeos, artigos, curiosidades, famosos que se envolveram em coisas parecidas, sobre o tema que você está aprendendo, coisas que estão em alta, descobertas das ciências. Essas são todas estratégias que você pode utilizar para fazer esse link, né? Essa vontade de aprender aquilo. E também explorar a parte prática do conhecimento, fazer perguntas, tentar aplicar o conteúdo. O estudo deixa de ser algo obrigatório e passa a ser algo que você quer fazer porque faz sentido e você gosta. Escutem bem, não existe nenhum estudante mais poderoso do que esse, aquele que simplesmente dominou o ato de gostar do que está estudando. É óbvio que por mais que a gente goste de uma tarefa, muitas vezes uma rotina desgastante atrapalha. Então, existem momentos em que a gente tem que deixar a nossa curiosidade atuar um pouco para que a gente estude coisas não com obrigação. E essa é uma coisa muito bacana quando você começa a ver documentários, a estudar coisas, simplesmente porque você gosta. Como, por exemplo, quando eu estou estudando algumas coisas de histórias de empreendedores de sucesso, ou lendo coisas de tecnologia, ou até mesmo lendo histórias de medicina, quando eu estou entretido. Acontece que a obrigação, o ato daquilo se tornar obrigatório, pode atrapalhar um pouco dessa curiosidade. Mas como que a gente pode ativar isso de uma outra dica bem interessante que eu separei aqui para vocês? Torne a dificuldade de uma tarefa, a dificuldade de um teste, a dificuldade de um estudo proporcional ao seu nível de habilidade. Então, sempre que a gente alcança um nível de habilidade desejada, ou seja, o nível de qual a tarefa não é nem impossível, mas também nem tão fácil, aquilo começa a deixar a gente meio maluco. Do tipo, caraca, eu tenho que resolver esse problema. É tipo quando a gente está num palavras cruzadas, ou num joguinho, ou tentando descobrir uma charada. Então, a gente começa a ficar maluco. Cara, eu tenho que saber a resposta dessa pergunta. Se a tarefa for muito difícil, você vai se sentir sobrecarregado e vai deixar para fazer isso no dia de São Nunca. Se for muito fácil, você vai se distrair e achar aquilo muito básico, sem graça. Para que você evite isso, busque uma tarefa, busque um nível de questões ou uma dificuldade de estudo que seja algo desafiador para você, mas também não tão impossível. Além disso, tente separar um pouco de cada etapa do que você vai fazer, em formato de checklist, pode ser, por exemplo. E isso ajuda o cérebro a visualizar cada uma das tarefas de uma vez, do tipo, fazer 10 questões, ler 5 páginas, e você vai matando de uma por uma e destruindo aquelas atividades desejadas, né? Aquelas atividades com nível de dificuldade intermediário. Além disso, não se esqueça do básico, remover as distrações antes de começar a estudar, limpar o seu ambiente de estudo e começar com todos esses passos, essas etapas que eu falei para vocês. Também pode utilizar qualquer outra estratégia que te ajude a começar a gostar do hábito, até mesmo algum tipo de recompensa. No dia que você estudar, você pode assistir mais da sua série à noite. Até porque a gente tem esse desejo de se distrair. E se a gente elimina o gatilho, a gente muitas vezes consegue ter essa linha basal de concentração, ter esse tédio basal na nossa cabeça e fica muito mais fácil fazer atividades de baixa energia, como estudar. Então, se você quer realmente começar a tornar o estudo mais fácil, usar uma dica para conseguir estudar todos os dias, não tente simplesmente forçar a barra, forçar uma disciplina absurda que você nunca teve. Comece simplesmente matando algumas tarefas pelo simples fato de cumpri-las. Depois, comece a transformar o estudo em um hábito natural, algo que se você não fizer, comece a sentir falta. E por fim, se permita a curiosidade. Tente encontrar uma forma de ver que aquilo é aplicável no dia a dia, é uma coisa que pode ser interessante se você encontrar os estímulos certos e a forma de estudar correta. E explore os assuntos de uma forma que faça sentido para você. Também eu queria deixar o meu lembrete pessoal. Estude de tudo um pouco, explorando a sua curiosidade. Os profissionais do futuro, as pessoas que vão crescer na vida, são pessoas que têm um conjunto de habilidades não técnicas e uma única habilidade técnica. Então, que sabem de tudo um pouco e são especialistas em alguma coisa. E agora me conta, fez sentido o que eu falei para vocês? Vocês já tentaram se organizar dessa forma? Tenho certeza que seguindo todos esses passos vai ficar muito mais fácil de estudar. Obrigado por assistir esse vídeo. Se quiser ver um outro vídeo onde eu falo como organizar todos os seus estudos para esse ano, é só clicar aqui ao lado e eu te vejo lá. Valeu, pessoal!